E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e hoje vamos com a missão aqui de montar um PC Full RGB, né? Ou o mais RGB possível. Para isso, saquei tudo do meu gabinetão aqui, comprei umas coisas novas aqui pra gente ter ainda mais RGBs dentro desse PC. Vou usar esse gabinetão aqui, Rise Mode Galaxy Glass Sound Black, gabinete bem legal. Dentro dele eu já tenho algumas fãs aqui que são as fãs Rise Mode Laser, que são fãs a RGB também. Vou ter também aqui uma water cooler também da Rise Mode aqui, uma water cooler Black 360mm aqui, com fãs também a RGB pra gente colocar. Já tá montadinha aqui, mas eu vou mostrar a montagem aqui e vou mostrar também depois as conexões RGB, como a gente faz essas conexões, como é que a gente liga na entrada 5 volts de 3 pinos aqui da placa-mãe pra gente poder controlar o RGB via software. Vou usar um Ryzen 5 5500 nessa montagem aqui. Vai ter também aqui uma placa de vídeo, uma RX 7600, que tem um RGBzinho aqui no nome aqui da Gigabyte. Tem também aqui 4 memórias Rise Mode também, de 3200 MHz, 8 GB cada um desses módulos aqui, são 32 GB de memória. Outra coisa bem legal que eu tenho aqui também são esses cabos Sleeved aqui também da Rise Mode, que são os cabos de 6+2, 8 pinos de GPU. E o cabo aqui de 24 pinos, que é o cabo para você ligar da fonte na placa-mãe. Então no cabeamento também a gente vai ter aqui os cabos Sleeved ARGB, que são cabos bem legais para a gente ficar com um visual ainda mais bonito aqui dentro do PC. Esse gabinete aqui também tem RGB aqui na parte da frente, que ele reage conforme o som, então ele tem barras ali de som e conforme a gente fala, ele vai mostrando ali, trocando a cor do RGB. E é possível sincronizar também com os efeitos aqui da placa-mãe. Tem pasta térmica também da Rise Mode aqui, uma Rise Code aqui para a gente utilizar aqui com a nossa water cooler. Enfim, tá tudo aqui pra gente fazer essa montagem. Já adiantei o processo um pouquinho aqui, instalando a fonte aqui, já passei os cabos também. Meu HDzão aqui, que estão os conteúdos aqui do canal, os vídeos, os backups, também já tá aqui instalado. Mas a gente vai fazer a instalação aqui da placa-mãe, tudo que vai nela, vai conectar os cabinhos todos aqui, pra você ver como é que a gente vai fazer a montagem desse PCzão aqui, a RGB. E antes da gente seguir com a montagem, colocar a mão na massa aqui, eu vou pedir pra você deixar aquele likezão aí pra dar uma força pra esse vídeo, se inscrever no canal se não tá inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Daí a gente vai começar aqui com a placa-mãe aqui, removendo aqui esses suportes para a gente colocar a water cooler, que não vai usar esses suportes aqui. Essa placa-mãe é uma B400 Steel Legend que eu comprei na Kabum, né? Tem vídeo dela aqui, uma placa de open box, então é uma placa que foi reparada, né? Alguém comprou, por algum motivo devolveu. A Kabum regularizou e vendeu mais barato. Enfim, é isso. Tem a história toda lá no outro vídeo, vou deixar o link aí no final também na descrição desse vídeo aqui para você saber um pouquinho mais sobre essa placa-mãe. Comprei ela especificamente para essa montagem aqui, principalmente porque ela tem os RGBs aqui, né? Além de ser uma placa-mãe muito boa, e ela tem a entrada 5 volts aqui também para a gente colocar o RGB endereçável, né? Então seria fundamental para a gente conseguir fazer essa montagem, ter uma placa-mãe que tivesse esse recurso, né, a RGB de 3 pinos aqui para a gente fazer essa conexão. Então beleza, vamos começar aqui retirando os suportes originais. Tem um suporte aqui na parte de trás, ó. Esse suporte aqui, ele vai aqui atrás na placa-mãe, né? E a gente vai precisar dele para instalar a water cooler. Por isso que ele vai permanecer aqui no fundo da placa-mãe. E quando você fizer sua montagem, fica mais fácil você começar a sua montagem com a placa-mãe aqui do lado de fora, para você colocar as memórias, colocar o processador, instalar o water cooler aqui ou a air cooler, depois você levar com tudo isso já montado para dentro do gabinete. Colocar uma water cooler ou uma air cooler que necessita desse suporte traseiro dentro do gabinete é um pouco mais difícil, porque dependendo do modelo do gabinete, na hora que você deitar o gabinete, ela vai ficar caindo, né? Porque ela não está apoiada em nada aqui, ó. Se levantar a placa-mãe, ela sai daqui. E outra dica também é você arrumar uma superfície, assim, uma superfície que não seja uma superfície áspera, né? Pode ser até mesmo um papelão da caixa do seu gabinete aberto, né? Ou alguma coisa que não deixe contato direto com uma superfície áspera ou de metal, que aí realmente não é nada bom você colocar em cima de algo de metal para você fazer sua montagem. Então vamos começar aqui pelo processador. Vou colocar aqui o processador aqui, ó, nosso Ryzen 5 5500. Vou tirar ele aqui da caixinha. Esse processador eu já estava usando ele no computador, né? E eu vou passar ele para essa outra placa-mãe, né? Então retirei ele aqui. Olha ele aqui, ó, Ryzen 5 5500. Processador bem legal, tá? Se você está pensando em montar um PC com um processador que tem um bom preço e tem bastante poder aí de processamento para empurrar umas placas de vídeo até um pouquinho mais fortes, essa daqui é uma excelente opção. Para montar, você vai localizar aqui o triângulozinho dourado que tem aqui, ó, no cantinho do processador, e aqui na placa-mãe você vai ter aqui em algum canto do socket um triângulozinho também, que no caso tá aqui, ó, desse lado.
Então a gente sabe que você tem que apontar essa pontinha dourada para esse triângulo que a gente tem aqui no socket. Então, se é um M4, você vai abrir isso daqui, vai levantar essa travinha. Em seguida, é só você colocar o processador aqui, devagarzinho, até ele encaixar. Percebeu que ele está encaixado certinho, dá uma ajustadinha assim. Aí você vem aqui e baixa a travinha. Pronto, seu processador está instalado e já está pronto para você colocar a sua water cooler ou air cooler aqui. Próxima coisa que eu vou colocar aqui é a bomba da water cooler aqui, porque depois para colocar as memórias é mais fácil, né? Então é melhor eu não ter as memórias aqui para ter mais espaço para conseguir ajustar, a mão entrar melhor aqui, do que eu colocar as memórias para depois colocar a bomba, né? Fica um pouquinho mais difícil. Hora de colocar a nossa water cooler aqui, vou colocar a pasta térmica, vou aplicar aqui um pouquinho aqui da Rise Cold, que também é uma pasta térmica da Rise Mode, pasta térmica bem legal, à base de prata. Aqui hoje eu vou colocar uma gota aqui no centro para a gente seguir com a instalação. Um pouquinho de pasta térmica, não precisa ser muita pasta térmica, tá? Porque senão ela vai vazar para o lado, vai começar a cair aqui no socket e isso pode prejudicar aí o funcionamento aí do seu computador, tá? Do seu PC. Pode inclusive estragar o seu socket e o seu processador. Então tem que ser um pouco comedido na hora de aplicar a pasta térmica e essa quantidade aqui é bastante suficiente. Feito isso, você vai apenas encaixar aqui, ó, nos suportes aqui, cuidadosamente. Vai colocar aqui a sua water cooler. Lembrando que essa bomba também é RGB, né? Tem um fundo infinito aqui, espelhado, bem bonito aqui com o logo da Rise. Tá bem bonito na hora que tá ligado. E aí você vai parafusando aqui, ó, devagar. Vai parafusando aos poucos aqui, cada um dos parafusos aqui, para ir fixando ela aqui na placa-mãe. Então a bomba já está instalada aqui na placa-mãe. Quando você coloca aqui e parafusa, o contato do processador aqui com a bomba faz com que a pasta térmica que a gente colocou aquela gotinha no centro se espalhe ali em cima do processador, entre o processador e o fundo da bomba aqui. E aqui eu coloquei a placa-mãe ao contrário, porque aqui a gente já pode fazer a ligação aqui da bomba da placa-mãe, do CPU OPT. Que no caso dessa placa-mãe é esse conector aqui de cima, né? Tá ao contrário, então você está vendo para baixo, mas aqui é a parte de cima e é nesse conector aqui de 4 pinos que a gente vai fazer a ligação da bomba através desse cabinho aqui. O cabo RGB, que é para a gente ter iluminação na bomba, a gente vai conectar depois junto com as fãs do radiador. Então, identificado aqui na sua placa-mãe qual que é a entrada CPU OPT, você vai pegar esse cabo aqui que sai da sua bomba e vai conectar ele aqui. É só você seguir o encaixe do plug aqui com o encaixe que está aqui na placa-mãe, aqui no socket, e aí é só você conectar dessa forma aqui. Prontinho, a bomba já está ligada aqui na placa-mãe. Próximo passo aqui é a instalação dos 4 módulos de memória Aura Black da Rise Mode aqui. E a gente vai ficar com os 4 slots aqui preenchidos, o que vai dar um visual bem bacana também com o PC ligado com os 4 módulos de memória acesos aqui. Agora aqui a gente vai colocar o SSD NVMe, a gente vai colocar ele nesse slot M2 aqui. Essa placa-mãe tem um segundo slot M2 aqui embaixo, mas o principal é esse daqui, é onde a gente vai instalar. E algo muito importante aqui nessa hora é não esquecer de rosquear esse suportezinho aqui na placa-mãe para você poder apoiar o SSD NVMe aqui e parafusar depois. Então aqui para a instalação é bem simples, é só você seguir aqui o encaixe, colocar ele aqui, encaixou, a gente abaixa ele aqui, ó, ele vai certinho lá no suporte. E a gente vem com o parafuso dele, que é um parafuso pequenininho, que vem com a placa-mãe e muitas vezes vem com o próprio SSD. E é só rosquear agora aqui. Pronto, colocou, não precisa apertar muito, o SSD NVMe está instalado aqui na placa-mãe. Essa daqui é a montagem inicial que a gente faz fora do gabinete e agora a gente vai passar isso tudo aqui para dentro do gabinete. Antes de colocar a placa-mãe aqui dentro do gabinete, você vai se certificar de que esses pinos aqui estão colocados nos lugares corretos, aí conforme o formato da sua placa-mãe, ATX, Micro ATX. É preciso que a furação aqui da sua placa-mãe, esses furinhos que você está vendo aqui no canto, eles coincidam com esses pinos aqui instalados aqui no gabinete. É onde a gente vai parafusar a placa-mãe. Aqui a minha dica é você colocar o espelho primeiro aqui no fundo para depois você apoiar a placa-mãe nele e finalizar a montagem. E aí na hora de parafusar, minha dica é que você comece por esses parafusos aqui mais próximos aqui ao espelho, para fixar o espelho e manter a placa-mãe posicionada aqui dentro do gabinete.
E antes da gente colocar essa water cooler aqui no topo, eu vou explicar para você aqui do lado de fora ainda como é que a gente faz a conexão dela. Depois eu vou fazer essa mesma conexão na parte de trás lá para fechar, mas fica mais fácil explicar para você com ela aqui fora ainda. A gente tem basicamente nessa water cooler aqui, que é uma water cooler Rise Mode Black 360 ARGB, dois cabos splitters para a gente fazer a conexão. Um cabo PWM de 4 pinos para a gente ligar no CPU fan para fazer as fãs girarem, e a gente tem um outro cabo ARGB, um splitter ARGB, para que os LEDs das fãs funcionem. São coisas independentes, mas você precisa ligar os dois para que os dois funcionem corretamente. As fãs já estão montadas aqui na water cooler e cada uma das fãs tem dois pinos aqui, dois conectores. A gente tem um conector PWM, que é esse daqui, de 4 pinos, e a gente tem esse conector de 3 pinos, que é o conector ARGB de 5 volts do LED dessa fã aqui. Cada uma das fãs tem os mesmos conectores aqui, 4 pinos e 3 pinos aqui. Todas elas têm conexões aqui individuais. Porém, a gente tem uma entrada só CPU fan na placa-mãe e a gente tem uma entrada única ARGB 5 volts na placa-mãe também. Então a gente precisa de uma forma unificar essas fãs aqui para que elas entrem aí nessas entradas, 4 pinos e 5 volts. Para isso que a gente vai utilizar esses cabos splitters aqui. O cabo PWM é o que vai ter a ponta aqui de 4 pinos, dessa forma aqui, ó, que estou mostrando aqui para você. E o cabo RGB, ele tem também uma ponta diferente aqui, tem os 3 pinos aqui, são cabos diferentes. Começando aqui pelo cabo PWM, então vou começar conectando aqui, ó, esse é o conector aqui do splitter. Eu vou conectar a fã nele aqui, ó, só seguir aqui o encaixe certinho, pronto, esse daqui já está conectado. E aí eu venho na sequência e conecto aqui a segunda fã. Venho aqui, pego o cabo 4 pinos, conecto aqui no cabo do splitter, conectado também. E aí é só conectar a última aqui da mesma forma. Então as fãs estão todas conectadas aqui no splitter e quando eu ligar o cabo de 4 pinos na entrada CPU fan da placa-mãe, as fãs vão girar todas na mesma velocidade. Na sequência a gente já liga aqui o cabo RGB também, que vai seguir o mesmo esquema aqui. A gente vai pegar aqui a ponta dele, vai ligar aqui o conector aqui de 3 pinos, só encaixar aqui. Depois na sequência a gente pega a segunda fã, conector de 3 pinos dela, encaixa aqui também. E aí para finalizar a gente liga a terceira fã. Depois a gente liga esse plug aqui de 3 pinos RGB lá na placa-mãe para acenderem os LEDs aqui das fãs. Porém, a gente tem mais coisas RGB para ligar. Por isso que esse cabo tem essa outra ponta aqui macho, que a gente vai ligar outro conector RGB de outras coisas que tem aqui no PC aqui. Então a gente vai encadear as coisas todas aqui para a gente ligar numa única entrada 5 volts da placa-mãe. E para a gente ter um gerenciamento de cabos melhor, eu vou desconectar tudo, vou posicionar o water cooler dentro do gabinete e depois eu vou passar esses cabos por entradas específicas aqui do gabinete para trás, para fazer toda essa conexão novamente lá atrás e depois ligar finalmente ao water cooler. E outra dica aqui é para você prestar atenção, além da posição correta das fãs no radiador, dependendo da posição dele dentro do gabinete, colocar esses cabos aqui para o lado da saída, para onde os cabos vão para a parte de trás ali, para outra lateral, para você conseguir montar, né? Não colocar as fãs aqui de uma forma que esses cabos fiquem para frente, porque depois fica mais difícil de posicionar. Pode acontecer deles ficarem passando assim, ó, na frente das fãs, o que visualmente pode não ficar legal, e um cabo também pode ficar aqui pegando aqui na hora que a fã girar. Então coloca sempre os cabos aqui, as fãs de uma forma que os cabos fiquem saindo para o lado de trás do gabinete, onde você vai conectar os fios depois. Vou posicionar a water cooler aqui no gabinete agora e aí vai ficar mais fácil, você vai entender direitinho como é que eu fiz isso daqui. E eu não vou colocar os cabos todos conectados aqui, porque as fãs, como esse radiador é grande, cada fã fica numa posição, elas ficam longe uma das outras. Então para não passar todas na mesma entrada, com o fio passando aqui por dentro do gabinete, eu vou posicionar ela solta assim, para passar os fios aqui por entradas específicas, cada um deles, e depois eu vou conectar lá na parte de trás. Por isso que eu não deixei o splitter conectado aqui, que nem eu falei para vocês. Quando você tem um radiador grande assim de 360, ele pode ser um pouco difícil de entrar aqui no gabinete. Então primeiro você tem que se certificar que ele vai entrar no seu gabinete, na posição que você quer colocar, e depois você tem que colocar ele com cuidado assim, ó. Tem que ir meio que fazendo uma manobra aqui para ele entrar no gabinete. E antes de parafusar o radiador aqui no topo, a minha dica é que você já passe esses cabos aqui para trás aqui, nas passagens que você escolheu para passar os cabos, porque depois que ela fixar, ela vai descer, ela vai ficar um pouco mais para baixo, e aí fica mais difícil passar os cabos. Então passa os cabos primeiro e depois você parafusa o water cooler aqui no topo. E aqui na hora de fixar, você vai fixando em X. Você pode colocar aqui um primeiro parafuso aqui, desse lado, e depois você fixa um lá embaixo na diagonal, para o radiador já ficar mais fixo e ficar mais fácil parafusar os outros parafusos depois.
Outra coisa importante que você não pode esquecer também é de passar o cabo ARGB aqui da bomba lá para trás também no gabinete para a gente fazer a conexão com o splitter que a gente vai ligar as fãs. Então eu tinha mostrado esse plug aqui, ó, que está junto com o plug que vai na placa-mãe, que é um plug macho. A gente vai acabar conectando a bomba aqui. E aí depois a gente vai ligar o splitter com as fãs conectadas também na entrada 5 volts da placa-mãe. Essa é a forma como a gente faz a ligação de várias coisas RGB em uma única entrada RGB da placa-mãe. O próximo passo aqui é fazer a conexão de todos os cabos do gabinete aqui na placa-mãe e ligar os cabos da fonte também. Cabo CPU, 24 pinos, e depois a gente vai ligar também a GPU e vai ligar o cabo da fonte. Tem um vídeo detalhado aqui no canal de como faz essa conexão, inclusive a conexão aqui do gabinete, aqui com esses cabos pequenininhos aqui, USB, tudo bem detalhadinho. Vou deixar um card aqui para você clicar se você tiver alguma dúvida e assistir esse vídeo, porque lá tá bem mais detalhado de como eu vou mostrar aqui para você. Então eu vou acelerar essa parte aqui para fazer essa conexão, mas depois eu vou mostrar para você detalhado como é que a gente faz a conexão dos RGBs aqui na placa-mãe. E aí chegou a hora da gente começar a resolver esse rolo de cabos aqui. Isso daqui reduz bastante quando você tem uma fonte modular, não é o caso aqui, tá? É uma fonte convencional aqui com todos os fios juntos aqui. Depois eu vou organizar melhor no final. Mas a gente vai melhorar o visual desses cabos aqui dentro do gabinete para a gente não ficar com os cabos pretos aqui, né? Que é bem legal, mas a gente pode melhorar, e por que não melhorar com os cabos eslivados aqui RGB da Rise Mode. Tem o cabo 24 pinos e tem o cabo também 6+2 RGB para a gente colocar a placa de vídeo, tá? Então a gente vai fazer a conexão desses cabos aqui, nesses outros dois cabos aqui que saem da fonte, para a gente colocar os cabos mais legais eslivados RGB lá dentro do gabinete e conectar na placa-mãe. Vamos começar aqui pelo cabo 6+2 pinos, vamos tirar ele aqui da embalagem. Ele é bem bonitinho, ele tem os plugs pretos e ele tem aqui o cabo aqui, ó, tipo o cabo splitter para a gente ligar, conectar aqui o RGB dele, encadear lá com o cabo que a gente já tem lá vindo das fãs e da bomba e depois ligar tudo lá na placa-mãe para a gente ter o RGB sincronizado. Um cabo bem legal aqui, ó, 6+2 aqui. Tem essa parte aqui meio prateada aqui para refletir bem o RGB na hora que ligar aqui. Então já é mais um item RGB para a gente colocar no PC e ficar com um visual bem legal depois com tudo ligado e sincronizado. Primeira conexão aqui é bem simples, você vai pegar o cabo aqui 6+2 que sai da fonte, que é esse cabo aqui, e você vai conectar nessa entrada aqui do cabo eslivado. Depois, a ponta aqui do cabo eslivado RGB, você vai conectar lá na sua placa de vídeo. Na sequência, o cabo 24 pinos aqui, que no caso, quando eu comprei, só tinha o cabo branco. Então, eu comprei o branco mesmo, porque ele é bem bonito e vai dar um destaque bem legal dentro do gabinete também. Tem algumas partezinhas brancas na placa-mãe, alguns detalhes aí nas fãs. Então realmente eu acho que pode combinar e pode ter um resultado bem legal. E esse particularmente eu acho o cabo RGB mais bonito para a gente usar dentro do gabinete, porque ele é maior, ele tem uma quantidade maior aqui de linhas RGB para a gente ligar. Acaba tendo um efeito bem legal dentro do gabinete e fica numa posição que é bastante visível quando a gente ligar ele lá na placa-mãe. Então é um dos cabos mais legais RGB para você comprar para usar aí no seu PC. O esquema de conexão no RGB é o mesmo, a gente tem um cabo aqui para a gente ligar, encadear com as outras coisas da RGB e depois ligar na placa-mãe. Você vai pegar o cabo 24 pinos da sua fonte e vai conectar nessa saída aqui do cabo. Conexão feita aqui, essa outra ponta depois é a ponta que você vai ligar lá na placa-mãe. Na sequência é só você passar os cabos para dentro do gabinete dessa forma. Já passei aqui o cabo da GPU que a gente vai ligar por último. E aqui o cabo 24 pinos que a gente vai ligar aqui nessa entrada. O cabo aqui de CPU, ele praticamente não aparece. Então por isso que é difícil você encontrar algum cabo ARGB, sleeve, para você usar com esse cabo aqui. E também para colocar é um pouco difícil porque o espaço é muito apertado, acaba não aparecendo muito. Então os principais acabam sendo sempre o de 24 pinos, que é o maior, o que dá mais destaque, e o cabo da GPU, que deixa bem bonito também na hora que você liga na placa de vídeo. Agora chegou a hora de a gente começar a ligar os ARGBs aqui. Então a gente tem o primeiro cabo, que é aquele cabo splitter, que a gente ligou as fãs, que eu mostrei para vocês fora do gabinete, como é que a gente faz a conexão. Aqui estão as 3 fãs, e aqui está a ponta do cabo, né, as pontas no caso aqui, que são as pontas de 3 pinos. A gente tem também essa controladora aqui, que é a controladora das fãs,
Nela a gente também tem uma saída aqui de 3 pinos para a gente conectar, encadear tudo. E a gente tem também aqui a saída do gabinete, ó. Sai dali, tá passando aqui por trás. E a gente tem também essa conexão aqui que é a RGB também, que é do LED frontal lá do gabinete. Então a gente precisa juntar tudo isso daí para colocar na placa-mãe. E ainda tem o RGB dos cabos que a gente vai conectar lá na frente. Depois a gente vai pegar os cabos para unir todos eles, para daí no final a gente conseguir ligar na placa-mãe lá na frente. Então vindo aqui, a gente vai ter os cabos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Já tem um deles aqui para a gente conectar, que vai ser com esse cabo branco aqui. Tem uma outra saída aqui também, ó, embaixo do cabo também. Cada cabo desse tem 2 plugs desses para a gente conectar aqui nesse splitter. E aí a ponta RGB dele a gente vai conectar lá junto com os outros cabos. Aqui no cabo da GPU também a gente tem mais um conector aqui, tem mais outro conector aqui. E a gente tem mais um splitter também, que é esse preto aqui para a gente conectar e também unir com os outros cabos. Chegou a hora da gente resolver esse problema aqui e ligar todos os cabos RGB do PC. Esse aqui é o cabo branco que vem do cabo, né? O mais fácil da gente identificar. Esse daqui é o cabo que vem lá das fãs da water cooler, cabo da controladora das fãs do gabinete, conector RGB do cabo sleeved da GPU e a gente tem também aqui, em algum cantinho aqui, o cabo do gabinete. Tá ele aqui, ó, o cabo RGB lá do gabinete. Então vamos começar a conectar todos esses cabos juntos aqui para no final a gente ligar somente uma dessas pontas aqui de 3 pinos lá na placa-mãe. Depois dos cabos RGB totalmente conectados, a gente vai conectar os últimos cabos aqui na placa-mãe. Um deles é o cabo 4 pinos aqui CPU fan, que vem das fãs da water cooler, que estão ligadas através do splitter PWM. Então a gente vai conectar ele aqui na placa-mãe. E aqui embaixo a gente tem a ponta de todas as conexões RGB para a gente ligar na entrada de LED endereçável aqui da placa-mãe. Aqui eu fiz uma pequena mudança e eu encadeei os cabos RGB de uma forma que o último cabo fosse o cabo aqui do cabo sleeved de 24 pinos. Era o que tinha melhor extensão para chegar com folga aqui nesse ponto da placa-mãe. Então daí é só você vir aqui e conectar ele na entrada aqui de 3 pinos, ó, 3 pinos 5 volts. Você vem aqui e conecta ele na entrada aqui da sua placa-mãe. Então tá aí a ponta de toda a nossa conexão RGB, finalizando sendo conectada aqui na entrada de 3 pinos da placa-mãe. Para finalizar nossa montagem, eu vou colocar aqui a GPU, depois eu vou ligar o cabo sleeved RGB nela, e aí o nosso PC vai estar pronto para a gente ligar e testar. E para finalizar nossa montagem, conectei o último cabo aqui, que é o cabo sleeved RGB 6 mais 2 pinos, aqui na GPU, e o nosso PC está praticamente pronto aí para a gente ligar e testar. E tá aqui o resultado da nossa montagem, PC RGB todo sincronizado aqui com o efeito Rainbow, todos os cabos conectados, gabinete, fãs, os cabos sleeved, memória. A gente tem aí também a water cooler, que tem as fãs, tem ali a bomba. Mas tem uma atualização importante aqui para passar para vocês. Eu precisei no meio do processo trocar essa placa-mãe. Os efeitos aqui dos LEDs estavam um pouco perdidos aqui, eu não conseguia sincronizar muito bem. Desligava o PC, continuava ligado o LED aqui dentro do PC. Fui lá na BIOS, tentei alterar, fiz todo o procedimento que eu consegui fazer para que isso não acontecesse mais. Mas resolvia, depois de ligar umas 2 ou 3 vezes o PC novamente, o problema voltava a acontecer. E é por isso que eu devolvi este Legend, já comprei uma outra placa-mãe, que é essa que você está vendo aqui atrás de mim, que eu vou utilizar no outro projeto. E aí eu voltei a minha B550 para esse projeto aqui, porque com a Aura Sync é muito mais tranquilo de conseguir sincronizar os efeitos, e ele segura os efeitos, não tem esse problema de desligar, acender LED, né? As coisas não perdem a sincronia assim, dessa forma como estava acontecendo com a placa da ASRock. E você vai usar o Aura Sync se a sua placa-mãe for uma ASUS com entrada RGB de 5 volts, ou vai utilizar outro software aí se a sua placa-mãe for de uma outra marca. Se for Gigabyte, você tem lá o Aura Fusion, se for ASRock, você tem o Polychrome Sync, MSI também tem o aplicativo deles, você tem que usar conforme o fabricante.
O mais importante é que você tenha entrada 5 volts para você conseguir sincronizar os LEDs da forma que eu fiz aqui. Então no meu caso aqui, que é Asus, eu baixei o Armoury Crate. Dentro dele você vai encontrar o Aura Sync, e aqui no Aura Sync ele vai mostrar para você, quando você ligar o PC com tudo conectado, quais os dispositivos disponíveis que tem a RGB. Ele fala aqui que tem na placa-mãe, apesar de não ter na placa-mãe, mas está aparecendo aqui. Memórias que ele identificou, as memórias Rise Mode. E aqui, como a gente conectou várias coisas juntas em uma única entrada 5 volts aqui, ele está mostrando aqui como fita de LED endereçável. Mas aqui a gente tem o gabinete, a gente tem a bomba, as fãs da water cooler, a gente tem os cabos sleeved ARGB, todos encadeados e conectados aqui, talvez por isso que ele mostra dessa forma. Então, se isso aqui vier desativado, você só precisa ativar e ele vai sincronizar tudo e vai ficar tudo bem sincronizado, como você está vendo na tela aqui nesse momento aqui, já com a placa-mãe da Asus no PC. Feito isso, a gente finaliza esse processo aqui com o nosso PC totalmente montado, com os LEDs RGB sincronizados, dando essa aparência bem legal aqui pro PC. E galera, foi muito bom fazer esse vídeo aqui, trazer esse processo aqui para vocês acompanharem. Dá um trabalhão, por isso que eu vou pedir para vocês deixarem aquele like aí para dar uma força pro vídeo, se inscrever no canal se ainda não tá inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um outro vídeo aqui no canal. Agradeço muito você por assistir e eu vejo você aqui nos próximos conteúdos. Até mais!